E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ítalo Pedrosa e essa é a segunda aula do módulo em que eu apresento para você os principais comandos do programa Festo Fluid Sim Pneumatics. Para esta aula, eu preparei esse exercício de fixação em que trata do acionamento de um atador de dupla ação com um comando para avanço, ou seja, quando ele baixa, e um comando para retorno, ou seja, quando ele sobe. Imagine que alguém projetou uma máquina que tem a finalidade de lavar essas peças dentro de um reservatório, por exemplo. Então, para facilitar esse trabalho, a pessoa que projetou esta máquina utiliza de dois botões, um para fazer o movimento de descida e um para fazer o movimento de subida desses atuadores, fazendo todo o trabalho de forma pneumática. Para realizar esse trabalho, nós temos duas formas. Uma é utilizando o comando direto do atuador de duplação e outra é utilizando comandos indiretos do atuador de duplação. Para isso, nós vamos utilizar dois botões como válvulas 3 duas vias. Vamos ver como é que isso fica no Fluid Sim? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a visão geral, onde eu tenho todas as minhas válvulas, e quero abrir também uma nova biblioteca, que eu vou chamar aqui de exercício 1. Nessa nova biblioteca, eu quero arrastar apenas os componentes que me interessam, como o compressor, o lubrefil, um atuador de dupla ação, uma válvula 3 duas vias, uma válvula 4 duas vias. Quero também utilizar uma válvula de fluxo para controlar a velocidade desse meu mecanismo. Feito isso, eu posso fechar essa visão geral e trabalhar apenas com essa biblioteca que eu separei. Vou reduzir aqui o tamanho e abrir um novo arquivo em branco para fazer o meu circuito. O primeiro circuito que eu vou fazer é utilizando o comando direto de acionamento desse meu atuador de duplação. Então, para o comando direto, eu vou puxar um atuador de duplação e duas válvulas 3 duas vias. Como a gente já viu, eu posso configurar esta válvula 3 duas vias. Eu quero que o acionamento à esquerda dela seja por botão, ou seja, manual por botão, e retorno por mola. Posso dar OK. A gente sabe que a conexão número 3 representa o escape, onde eu posso configurar, por exemplo, um escape com silenciador. Dou OK. Feito isso, eu vou copiar esta válvula, seguro Shift e arrasto. Então agora eu tenho duas válvulas para trabalhar aqui no meu circuito. Em que a primeira válvula vai enviar um comando para o meu atuador avançar e a segunda válvula vai enviar um comando para o meu atuador retornar. O que me resta agora é fazer a alimentação do meu circuito. Para isso, eu vou utilizar um compressor e um lubrefil para preparar o ar comprimido. Ok? Então, eu posso alimentar o lubrefil, do lubrefil utilizar nas válvulas 3 duas vias, com a função de subida e descida desse meu atuador. Além disso, eu posso também desejar controlar a velocidade de avanço e de retorno desse meu atuador pneumático. Para isso, eu vou utilizar uma válvula reguladora de fluxo, como nós já fizemos no exemplo passado. Eu vou arrastar um pouco esses meus componentes, vou apagar esta linha e acrescentar uma válvula reguladora. Ou seja, todo o ar que sair aqui do lubrefil vai ser regulado, vai sair com uma velocidade controlada para chegar até o meu atador pneumático. Posso dar um zoom aqui, ó, e agora a gente consegue observar melhor o que está acontecendo. O ar que será comprimido no meu compressor será preparado aqui no lubrefil e na saída dele eu vou controlar essa vazão. Por quê? Quando essa vazão passar pelas minhas válvulas 3 duas vias, eu consigo ter um controle do avanço e do retorno desse meu atador de duplação. Então, eu vou clicar duas vezes, fazer uma vazão de 50%, posso mostrar ela aqui para vocês, e ver se tem algum erro no meu circuito, clicando aqui em verificação superficial. Nenhum erro foi encontrado, significa que meu circuito está bem conectado, e eu vou iniciar agora a simulação aqui em cima. A gente observa que essas linhas em azul escuro possuem ar comprimido, a pressão controlada, e que esses dois elementos de sinal, essas duas válvulas 3 duas vias, ainda não estão enviando pressão para o meu atuador de duplação. Porém, se eu aciono este botão, o atuador avança
Se eu soltar e acionar o outro, ele retorna. Então eu consigo resolver o meu problema daquela máquina lavadora utilizando o circuito direto, em que eu tenho um botão para fazer ele avançar e um botão para fazer ele retornar. Esta é uma solução bastante viável, bastante eficaz, mas que possui alguns riscos. Por exemplo, se eu apertar o botão e soltar no meio do caminho, o meu atuador não vai até o final, porque se eu soltei, eu cancelei a alimentação de ar comprimido aqui nesse atuador. Então eu não garanto que a minha peça vai ser totalmente lavada se eu tirar o botão antes da hora. Além disso, como aquele atuador está com sobrepeso, ou seja, tem o peso das próprias peças a serem lavadas, se ele não estiver sob pressão em todos os instantes, pode ser que esse atuador fique avançando mesmo quando eu não apertar nenhum botão. É uma forma de utilizar comando direto, mas que talvez não seja a melhor forma neste momento. Eu vou pausar a minha simulação e nós vamos trabalhar agora num circuito com acionamento indireto. Ou seja, eu não quero mais que as minhas válvulas 3 duas vias mandem um sinal diretamente para o meu atador pneumático. Neste lugar, eu vou utilizar uma válvula 4 duas vias para isso, em que eu posso posicioná-la e configurá-la de tal forma que o seu acionamento e o seu retorno sejam de forma pneumática. Para isso, eu clico duas vezes na válvula. Acionamento à esquerda eu posso utilizar de forma pneumática, como está aqui. E acionamento à direita, eu também vou clicar aqui na parte pneumática e adicionar. Posso dar o OK e fazer as conexões necessárias. A número 4 será responsável pelo avanço do atuador e a número 2 pelo retorno desse atuador. Além disso, esse meu botão vai mandar um sinal para esta válvula avançar, enquanto que eu tenho um outro botão que vai mandar um sinal para esta válvula retornar. Essa válvula 4 duas vias deve ser alimentada com o ar que sai do lubrefil, e o número 3 é uma via de escape, em que eu posso configurar um silenciador, por exemplo. Vou dar o OK no meu circuito e ver se tem algum erro. O programa indicou que não tem nenhum erro superficial detectado, então eu posso dar o OK e apertar o play para ver o que acontece. Pronto! O meu circuito possui linhas com pressão, como essa e essa que chegam nas válvulas 3 duas vias, e eu tenho essa linha de pressão que está passando pela válvula 4 duas vias. Se você observar, não existe nenhuma via de bloqueio, então o ar passa e chega até o meu atuador. Dessa forma, eu garanto que o atuador está com ar comprimido em todos os instantes. Ou seja, o peso daquelas peças não vai ser suficiente para fazer o meu atuador avançar. Eu posso apertar este botão apenas uma vez para mandar esta válvula 4 duas vias mudar de posição e o meu atuador avança. Quando eu quiser que ele retorne, eu posso apertar este botão mais uma vez e ele retorna sem nenhum problema. Este é um tipo de comando indireto, já que eu estou utilizando botões para fazer a mudança de posição dessa válvula 4 duas vias. Mas toda a alimentação do meu atuador pneumático de dupla ação está vindo dessa válvula 4 duas vias, que está conectada diretamente na minha unidade de alimentação. Eu posso encerrar minha simulação e pronto. São duas formas de resolver o mesmo problema. Você, como projetista, como técnico em mecânica, como engenheiro, deve estar apto a observar qual dessas duas vai resolver melhor a sua situação. Essa foi a segunda videoaula. Prepararei mais exemplos para as próximas, mas é bastante importante que você exercite, que você estude no seu caderno e refaça todas essas atividades. Ok? Qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários. Muito obrigado, boa sorte e bons estudos.